Galera, salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Aumenta Logo, um podcast que nasceu para falar um pouco sobre o que é ser criativo, sobre o que é ser designer, sobre o que é ser profissional de comunicação nesse mundo em constante transformação. E eu estou aqui com mais 3 amigos, 3 parceiros de luta. O Chico é quem vai apresentar a galera para vocês. Eu passo a bola para você, Chico. E aí, beleza? Sou o Chico, tô desde 2014 no mercado de freelancer, mas trabalho em agência já bem antes disso, desde 2012, mais ou menos. Estamos aí se fudendo hoje, migrando de design gráfico para UX e UI, que é um mercado que está muito aquecido hoje, né? E tá bem legal os trabalhos em relação à tecnologia, de experiência do usuário e como direcionar o usuário a ter um bom contato com o produto, né? Isso é bem legal. E aí, vamos ter hoje na área aqui Ricardo Gomes, Marcos BJ e Diogo Gomes, que foi a primeira voz que vocês escutaram. Eu quero saber um pouco do Ricardo Gomes e um pouco do Marcos BJ e também um pouco do Diogo, as suas experiências. Começando com o Ricardo Gomes. Salve, salve! Como já foi apresentado, aqui é o Gomes. Eu já estou desde 2009 com experiência em comunicação. Comecei bem pequeno aí em agência e hoje, depois aí de 10 aninhos, eu estou trabalhando dentro de cliente, em departamento. Então, eu sou diretor de arte, trabalho com branding, ilustração, design thinking e o bagulho é louco. Boa. Marcos BJ. E aí, eu tô completando 9 anos esse ano de comunicação. Até hoje não entendo direito qual que é o sentido dessa coisa, mas é o que eu resolvi fazer, então eu atuo como planejamento nesses 9 anos e venho tentando melhorar cada dia. Boa. Diogo Gomes. É isso aí, salve, salve, galera. Eu não me apresentei, mas eu também trabalho com criação há muitos anos, apesar de não ser formado nessa área. Eu caí de paraquedas nessa área e me apaixonei. E realmente já fiz bastante coisa. Eu também sou diretor de arte, mas eu também trabalho com design gráfico e um pouco em branding, que é uma coisa que eu acho fantástico. E é o que eu tenho feito hoje. A minha ambição é me tornar um estrategista de marca um dia, quem sabe, e como diz o BJ, entender por que a gente está fazendo isso, na verdade, com a gente mesmo. Hoje, nesse primeiro podcast, a gente vai discutir o que empatia no design. Hoje vamos levantar um ponto um pouco diferente do que tem a discussão atual, né, que é a experiência do usuário, etc., em relação à empatia. Né? Não é esse foco hoje, o foco é o porquê a empatia não prevalece. É essa a nossa discussão. A empatia não prevalece. Quando você apresenta uma imagem, a primeira coisa que acontece é a pessoa olhar e falar assim, não gostei ou gostei, ela apresentar o gosto pessoal sem antes entender o porquê foi construído. E isso é um desafio gigantesco entre criativos, clientes e atendimento. Está aberta a discussão então, gente. Empatia é quando se discute visualmente uma imagem. Pô, esse papo é importantíssimo. E assim, se a gente for pensar pela visão de, enfim, quando você cria alguma comunicação, alguma peça gráfica, e você, alguma marca, e você faz as escolhas ali, exercitando a empatia dentro do processo, né, de criação, acontece muito assim inerente ao nosso trabalho e a gente faz assim já no automático, né? Não é percebido pelo cliente, né? E o que acontece? Esse processo basicamente a gente se coloca no lugar do cliente, né? Todo mundo sabe e a empatia hoje ela é falada o tempo inteiro, então a galera tem isso já decorado, vamos colocar assim. E aí, assim, você se coloca no lugar do outro e você basicamente busca traçar uma visão disso
de forma que o que você criou, a pessoa se sinta olhando com os seus olhos, né? E vice-versa. É um processo que você mistura um pouco de tua percepção processual e técnica, né? E um pouco sobre o que você coleta do seu cliente e do seu público. Não é fácil, é um exercício que você, conforme você vai trabalhando, você vai adquirindo experiência. E eu acredito muito que você sempre pode ser enganado pela sua percepção, sabe? Você pode estar indo por um caminho que, de fato, o seu cliente, o seu público, ele não enxerga dessa forma. É meio traiçoeiro, na minha interpretação, assim, se você achar que teu exercício de empatia aí, ele está totalmente afiado, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Mas, assim, o que eu posso contribuir quanto à minha experiência aí, que eu já tive até agora, é que o cliente, ele tem a mania de se sentir dono do projeto. E eu acho que é aí que está o problema, sabe? Ele não percebe que, a partir do momento que ele contrata um profissional e uma agência, ele está dividindo um problema com uma equipe e com um profissional de criação. E a partir desse momento, o problema dele se torna o nosso problema e a gente vira pai também desses desafios. E, para mim, o cliente que não entende isso e acaba pegando as próprias interpretações da peça que você cria, da campanha que você cria, e acaba já fazendo um julgamento sem entender o porquê que você construiu aquilo, é porque ele é um pai ciumento do seu filho. Concordam ou não concordam? Com certeza. Com certeza. Boa! Um pai ciumento, boa. Eu acho interessante isso que o Ricardo está falando, porque ele está colocando um pouco do que é a empatia pro designer, né? Ou pro criativo, né? Ou para o profissional que está dirigindo um filme, ou que está dirigindo um processo de criação, enfim. A gente, quando tecnicamente olha para um problema, como designer ou como criativo, como diretor de arte, com a nossa visão impregnada já de teoria, a gente acaba tendo essas coisas muito intuitivamente aplicadas e talvez realmente elas não fiquem muito explícitas quando elas são apresentadas para os clientes. Eu acho que aí entra um grande ponto da maturidade profissional que o designer precisa ter para deixar claro quais são os parâmetros, né? E é claro que também existe esse ponto que ele levantou que é fantástico, que é a dificuldade que os clientes têm de se desapegarem mesmo. Isso tudo é muito louco. E essa coisa da empatia, ela é, na verdade, uma coisa que, além de ser tema do design, como etapa do processo de design thinking, ela também é uma coisa que faz parte do comportamento humano. Que era uma coisa que eu queria colocar aqui, já vou aproveitar que estou falando, porque, de fato, o Chico talvez queira dizer que a nossa dificuldade não está só na empatia como parte do processo, mas também na empatia com o designer, né? E aí nós estamos falando de uma coisa humana, de um aspecto antropológico, né? De como as pessoas percebem o profissional de criação no mercado, né? Como nós, como profissionais, somos vistos. Será que um profissional de criação é visto da mesma maneira que um profissional de genética, por exemplo? Um farmacêutico de biomedicina que estudou e fez uma academia lá de alguns anos, assim como quase todos vocês aqui fizeram, certo? Ou quase todos, não todos, não é? Mas eles nem imaginam, porque todo mundo tem uma pseudo-figura de que o designer é um vagabundão, toda essa coisa da forma como a profissão é vista, ela abre uma discussão, né, que vai para o lado humano mesmo e da forma como é dirigida qualquer discussão sobre uma peça de design ou uma peça de criação quando é apresentada, que é aquilo que o Chico colocou no início, né? Quando você vê, muitas vezes você usa um gosto pessoal ou
barreira que é sua para desqualificar um projeto que você sequer ouviu porque que ele começou a ser feito daquela maneira. Esse é meu ponto. Eu quero entender o porquê a gente, em relação ao mercado, existe tanto atrito quanto não existe nas outras profissões. BJ? Eu acho que assim, a gente pensar que não existe nas outras profissões, eu não sei. Eu tenho a impressão que todo mundo passa por isso em maior ou menor grau, mas passam. Eu acho que o grande problema assim, da nossa profissão, no caso, é que a gente trabalha com uma coisa que é comum a todos. Por ser comum a todos, ela acaba criando nas pessoas a falsa sensação de que elas dominam a técnica ou o que quer que seja. Por que eu digo isso? Por mais que o médico não seja questionado como nós somos, um exemplo, ele ainda assim é questionado. Vários médicos, assim, pelo menos eu estou falando agora de experiência de vida, já fui em alguns médicos que me deram um diagnóstico que eu fiquei com o pé atrás e fui procurar outro profissional, fui procurar outras opiniões. Em relação a processo criativo e tudo mais, eu entendo o que o Chico fala quando ele diz que a gente, ao apresentar uma ideia, a pessoa já forma um preconceito, mas acho que o ponto é além disso. Óbvio, terão pessoas que não vão ouvir o que a gente tem a dizer. Eles são senhores da razão e não vão dar ouvidos a quem quer que seja. Em contrapartida, terão pessoas que vão ouvir, vão entender e até contribuem com o nosso processo. E também existem profissionais que não têm capacidade de justificar o que está sendo colocado ali para o cliente. E esse eu acho que é o nosso maior problema. Profissional de criação, que não consegue justificar suas criações, acaba prejudicando todos os outros profissionais. Porque a partir do momento que eu tenho uma experiência com um profissional que não consegue realmente defender a peça que ele está me propondo, eu crio esse preconceito. Ah, não, o profissional de criação faz lá qualquer coisa e quando eu questiono, ele não sabe me defender. Então isso acaba gerando uma bola de neve que entra em senso comum, porque essa pessoa acaba falando com outras pessoas, e essa experiência negativa que ele teve vai refletir em tantos outros bons profissionais por causa de um profissional que não deveria estar atuando onde está. E isso é para todas as profissões, seja médico, dentista, o que quer que seja. Quando eu executo um trabalho de uma maneira inadequada, ineficiente, injustificável, eu acabo perdendo a credibilidade no meu trabalho. E isso é um ponto realmente crítico para a gente, que eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que não deveriam estar atuando como que estão. Sim, eles são conhecidos como os traidores do movimento. Concordo. Pode usar vários nomes. Tem nomes, por favor. Eu queria entender o seguinte, eu concordo 100% com o que o BJ disse, tá, sobre a galera designers que não defendem seu projeto, eu costumo chamar de sobrinho. Vamos ser sinceros. Meu sobrinho faz melhor. É o sobrinho. Mas entenda que esse sobrinho agora faz parte de um senso comum. Isso é o problema. Sim. Uma questão que você comentou. O que eu sinto em relação aos projetos, claro que vai de cliente a cliente, isso eu concordo totalmente, vai de pessoa a pessoa, depende do trabalho e tal. Mas assim, quando você vai a um médico, você tem dúvidas, você o questiona, correto? Sim. Na maioria das vezes, o que acontece com a gente não é questionamento, é imposição. A pessoa vai lá e impõe, o cliente vai lá e impõe aquilo, a opinião dele em relação à sua, entende? E essa é a diferença. O BJ comentou uma coisa muito legal, que é a questão de que todo mundo, pelo fato da comunicação ser, chamar assim, a universal a comunicação, né? Todo mundo acha que entende. Exato, é do Homo sapiens. Todo mundo acha que entende,
Só que esquece que a gente está fazendo uma comunicação com base científica e não uma comunicação do senso comum, saca? Essa é a Exato. diferença. Exato. E por que, mesmo assim, as pessoas ainda tendem a colocar essa comunicação no senso comum, entende? Quando vai discuti-la. Vocês acham que falta percepção do processo que existe por trás daquilo que a gente faz, por parte das pessoas? É uma coisa Sem boa. dúvida. Divulgação, falta divulgação. Eu acho que esse é o porém que o Marcos ele comentou e que faz muito sentido. Profissionais que só replicam, você entendeu? Só replicam. Porque o nosso mercado é gigante, a gente tem aí profissionais que a gente realmente acaba nos inspirando e usando de referência, e esse movimento, ele é feito, às vezes, sem embasamento nenhum e de modo desenfreado. Tem profissionais que acabam usando de referência outros profissionais e acabam replicando os trabalhos deles, para não dizer copiando, e é aí que está o ponto. Para mim, essa galera, eles copiam, eles replicam, eles não sabem nem o que eles estão fazendo. E eles estão ao monte. E a gangue deles é muito maior que a nossa. E ganham prêmios. Né? O que é o grande fator preocupante, na minha opinião? Por que as pessoas não conseguem perceber o valor do profissional de comunicação? Será que existe o fator de que o nosso mercado é muito prostituído e existem muitos maus profissionais por aí? Ou será que essa é uma percepção, que é isso que eu queria colocar um pouco aqui, uma percepção nossa do como é ser profissional de comunicação no interior? Porque no interior do Brasil, eu percebo que as dificuldades são um pouco maiores quando nós falamos de empatia. O nosso maior problema é uma prostituição que aconteceu na nossa área, vocês falaram dos sobrinhos, né? Ou o nosso problema é um problema de comunicação, ironicamente falando, da sociedade criativa para com a sociedade. Eu acho que a gente tem que ter esse peso na conversa. Vamos lá. Eu acho que sim, é um problema que passa pelos sobrinhos, mas não deveria ser um problema para nós como comunicadores. Por que eu falo isso? O Starbucks continua vendendo café a R$20, enquanto o tiozinho da esquina paga R$3,50. Qual é o ponto? O ponto é valor. Eu acho que a gente peca realmente em deixar claro qual é o valor da nossa profissão. Eu acho que a gente peca demasiadamente nesse sentido. Porque o que a gente deixa transparecer para a sociedade é que a gente é realmente uns doidão criativo que faz umas artes legais e é isso aí. Eles não entendem realmente qual é o processo que envolve toda a concepção de um flyer, que seja um simples flyer. Existe uma linha de raciocínio de como as informações vão ser colocadas para que, ao essa mensagem chegar para o consumidor, ela seja percebida de determinada forma. Então, assim, ninguém tem ideia e nem tem a obrigação de ter. A obrigação é nossa de explicar isso para a sociedade. E a gente vem falhando nesse sentido constantemente. A gente, eu digo, na maioria dos casos, agências do interior. A gente vê grandes trabalhos de grandes agências sendo realizados e essas agências conseguem realmente agregar valor ao seu trabalho. Mas aqui no interior a gente tem dificuldade, bastante dificuldade nesse sentido. Para concluir a ideia, é o porquê se fala tanto de empatia e não se aplica a empatia com o designer. Então, assim, aqui a gente levantou 2 pontos. Apresentar de forma clara e objetiva como é construído o nosso trabalho e mostrar o valor do trabalho por completo de forma mais clara, assim, mais perceptível, né? Mais perceptiva. Agora, como poderemos fazer isso para melhorar o mercado? Como é que a gente transforma o doidão criativo no profissional de comunicação? Eu acho que o primeiro ponto é realmente profissionalizando nossa profissão. Eu falo isso porque, assim, pelo menos no interior, poucas associações de profissionais funcionam. Aqui na cidade de Maringá mesmo é uma piada. É verdade. Então, assim, a gente não tem apoio nenhum em relação a essa associação.
A formação continuada, não é? A fiscalização de qualidade. Não existe nada disso. Né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande meia-culpa da propaganda e da comunicação no interior, e eu acho que isso se propaga pelo país, porque a gente conversa e vive, né, falando com profissionais de tudo quanto é canto, e isso se propaga pelo Brasil todo. Sim, bastante. E eu assim, até digo um pouco mais, que além da associação, precisa existir um movimento, vamos pegar o tema aí dessa nossa conversa, empático entre os profissionais. Não existe associação estabelecida, né? Porque o mercado e os profissionais, eles não trabalham juntos, sabe? Pelo próprio mercado, pelo próprio nicho, né? A gente não se organiza e é um movimento que preocupa, porque a gente deveria estar lutando pelos nossos, né? E o que eu percebo é que alguns movimentos, eles acontecem, mas eles são inexpressivos ou eles perdem força muito rápido, sabe? Vamos lá. Se a gente pensar assim, por exemplo, Gomes, se a gente tivesse uma associação de profissionais forte, a gente criar alguns workshops direcionado mesmo ao empreendedor, ao empresário, para que eles ao cliente, né? Exatamente. Criar prêmio. Eu acho que assim, a gente precisa valorizar mais nossa profissão entre nós. Hoje em dia mesmo, a gente não tem nenhuma premiação dentro da cidade de Maringá. Tô focando em Maringá porque é realmente o mercado onde eu estou atuando atualmente. Eu vejo que a gente não faz esforço nenhum nesse sentido, ou pelo menos a grande maioria dos profissionais não faz esforço nenhum nesse sentido, e aí a gente acaba pagando um preço alto por conta disso. Agora, Chico, eu queria ouvir um pouco o que você tem para falar. Como que é Florianópolis? Você acha que aí esse fator ele consegue inverter o jogo? Ele consegue levar mais valor para o profissional no dia a dia com os clientes? Como que é isso na capital? Então, em relação direta à propaganda em si, eu não tenho tanto embasamento para dizer, porque eu não participei ativamente na publicidade, na propaganda de Floripa mesmo, das agências, etc. Mas aí o teu trabalho é mais como designer, né? Isso, conheço algumas pessoas que também sofrem ainda do mesmo jeito que a gente está sofrendo em relação ao interior, sofrem aqui também. O que eu percebo é que as agências com quem eu atuo aqui, mais a questão, não tanto publicidade, mas mais a questão tecnológica, elas ouvem mais. A relação entre designer e atendimento é mais empática, vamos ser sincero. O atendimento aqui ele ouve mais o designer do que o cliente em si. Esse atrito entre cliente e designer sempre vai ter. Eu não gosto de amarelo, não gosto de não sei o que, etc, etc. Só que o atendimento ele está mais próximo do designer do que do cliente. Coisas que acontecem inversamente em Maringá, por exemplo, com a experiência que eu tenho de Maringá. Que o atendimento está mais próximo do cliente em si do que do criativo. É muito mais fácil você ter uma arte aqui defendida pelo atendimento, porque o atendimento ouviu o que você disse, a defesa que você escreveu para o atendimento entendeu, e ele replica para o cliente. Eu sinto que em Maringá eu não tinha isso. Em Maringá o cliente quer isso. Ah, mas eu fiz isso por causa disso, não importa, o cliente quer isso. Então, assim, aqui é muito mais fácil você ter esse diálogo com o atendimento, né, conseguir ter um passo a mais do que a experiência que eu tinha com o Maringá. E isso, assim, facilita demais a você construir algo embasado com a teoria e de ser aprovado. Você não está lidando com pessoas que estão barrando a teoria que você construiu em relação à imagem. Você está trabalhando com pessoas com quem apoia essa mesma percepção, essa mesma ideia de que o trabalho deve ser defendido, né? O trabalho deve ser apresentado com uma defesa coerente. Existe, claro, aqueles trabalhos que você precisa fazer a toque de caixa, né, rápido, sim, que não tem tanta teoria, mas existe por causa da bagagem cultural que você acaba trabalhando, né, conforme o tempo. Se o cliente usa azul de menino, você não vai usar rosa de menina, porque, né? Vamos ser sinceros.
Que bosta isso, gente. Pois é, mas o preconceito, ele é geral. E ele entra nessas esferas. E é por isso mesmo que a gente está aqui falando de uma coisa que incomoda profissionais que tentam trabalhar, digamos assim, com algo um pouco mais profundo, algo um pouco mais técnico. Enfim, tentando fazer design como deveria, entendeu? A gente sabe da dificuldade que é, de fato, isso é óbvio, que é para uma pessoa que nunca ouviu falar de comunicação, ela entender que quando você está usando uma cor vermelha ou amarela, por exemplo, você tem uma ativação de percepções que tem um aspecto. E se eu estiver usando roxo e azul, por exemplo, eu estou ativando partes do cérebro, e mesmo que você não queira, porque a cor faz isso com o nosso cérebro. Então, enfim, é aí que eu acho que é o grande sentido de toda essa discussão que o Chico traz, porque, de fato, é frustrante para o designer, pra caramba, quando ele vai a fundo num projeto dessa maneira e ele recebe, nossa, eu não gosto de amarelo, entende? É frustrante, e eu acho que essa é a grande sacada geral do que nós vivenciamos de uma maneira geral como profissionais de criação, né? E como nossa profissão está sendo vista é uma coisa que incomoda, não é? Eu acho que esse podcast e essa coisa da brincadeira com o nome, o Aumenta Logo, eu acho que ele representa muito do como isso é engraçado e ao mesmo tempo trágico para o nosso cenário, não é? E a nossa intenção é justamente mostrar que existe luz no fim do túnel e talvez trocando mais informações, talvez trocando mais experiências e proporcionando momentos de experiência construtiva, de aprendizado, com certeza o design pode virar esse jogo, principalmente no interior. E no interior existe um fator que pode, talvez, tornar isso até mais possível do que em lugares como São Paulo, por exemplo, que nós já estamos falando de um mercado consolidado. O processo de crescimento regional, ele pode gerar possibilidades novas para o design nacional, e nem em São Paulo acontece. Essa é a verdade. Eu acho que Maringá, por exemplo, a gente falou muito de Maringá aqui, nem era a nossa intenção, mas é a nossa área de atuação comum, né? E a gente conhece bem Maringá e é por isso que isso surgiu. Mas eu, usando o exemplo de Maringá, nós podemos ver que Maringá, por exemplo, tem um polo de tecnologia emergente, né? O Ricardo, por exemplo, trabalha dentro de uma empresa que é referência latina em tecnologia, né? Eu estou hoje voltando a trabalhar com uma distribuidora que é uma das maiores distribuidoras de tecnologia do sul do país e deve se tornar uma das maiores do país em breve. Quer dizer, nós estamos falando de um lugar que tem potencial para consumir design e consumir comunicação com um nível muito alto de qualidade. Nós não podemos, como profissionais, deixar que um mercado desse se perca, de fato, por não se unir, por não se conversar, né? Eu acho que é por isso que se faz tão interessante essa nossa conversa. Concluindo aqui, então, apresentar corretamente o processo, deixar claro o processo para o cliente, para ele entender o valor disso. Sobre empatia, eu encontrei que o problema maior está no modo que a gente apresenta o trabalho, né? E que o cliente tenha mais conhecimento sobre o processo de trabalho em si. Desculpa que eu sou cheio das frases de efeito. Uma coisa que eu vi hoje na internet, no Instagram, e foi aí que eu encontrei uma definição de empatia, né? Que é basicamente a habilidade da gente caminhar pelo calçado do outro. A gente vestir o calçado de outra pessoa. Então eu acho assim, contribuindo no que o Chico finalizou e no que o Diogo aí está concluindo, a gente que faz esse exercício empático para criar, precisa exercitar essa empatia para a gente fazer com que o cliente enxergue isso e aplique isso também. A gente precisa fazer esse exercício com o nosso mercado
e com o cliente até chegar ao momento em que ele consiga fazer esse exercício de empatia também na hora de trabalhar com a gente, né? Trabalhar com o nosso mercado. Só queria deixar uma mensagem final, assim, pra gente... o resumo de tudo isso é... O grande pensador contemporâneo, E.T. Bilu, já dizia: busquem conhecimento. Os próximos podcasts, então, fica uma pauta aí para os próximos podcasts. Por que profissionais criativos, não todos, claro, mas por que profissionais criativos não cuidam tanto da saúde física como deveriam? Então é isso aí, minha gente. Esse foi mais um Aumenta Logo. Mais um não, esse foi o primeiro Aumenta Logo. Mas a gente volta com mais um podcast, com mais uma pauta que tem tudo a ver com a vida do criativo e com o que o criativo pensa, para a gente discutir com vocês. Deixe seus comentários, as suas críticas, tudo é sempre muito bem-vindo. Valeu, galera. Sugestões, um abraço. Gente, um beijo. Amo vocês. Tchau, galera. Valeu! Esse podcast foi editado por Coletivo Fluxo.